A maioria das pessoas pensa na preparação para concurso como uma corrida de 100 metros, que só começa quando o edital sai. Mas e se o segredo da aprovação não for a velocidade, e sim a resistência? Hoje, a gente vai mudar completamente essa visão. Vamos sair dessa corrida reativa e cheia de ansiedade para entrar numa maratona? Uma maratona proativa e muito, muito estratégica. Ok, vamos colocar isso lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o estudo pós-edital, que é o caminho mais comum. É aquele desespero, reagir à publicação, um prazo super curto, ansiedade lá em cima e, claro, um aprendizado superficial. Agora, olha para o outro lado, o estudo pré-edital. A conversa aqui é outra, é um jogo estratégico de longo prazo, que constrói confiança e, o mais importante de tudo, um conhecimento profundo e sólido. É essa diferença que, no fim das contas, define quem é aprovado. A ideia principal que a gente precisa entender é essa. A prova não começa no dia do exame, de jeito nenhum. Ela começa meses, aliás, às vezes até anos antes, no silêncio da preparação diária. Esperar o edital sair é basicamente deixar a aprovação nas mãos da sorte. E a razão para isso é bem simples. Esse número aí de 60 a 90 dias é a janela de tempo que a gente geralmente tem entre a publicação do edital e o dia da prova. É um tempo curtíssimo, né? É praticamente impossível assimilar de verdade todo o volume e a complexidade do conteúdo nesse período. Tentar fazer isso é a receita certa para o fracasso. E essa frase resume a armadilha de forma brilhante. O nosso cérebro, gente, precisa de tempo. O conhecimento de verdade, aquele que fica na memória de longo prazo, não pode ser apressado. Ele precisa maturar, sabe? E esse processo biológico não está nem aí para a urgência do edital. Bom, isso nos leva direto para o primeiro passo de uma estratégia que funciona de verdade: escolher um foco. Sem um alvo claro, todo esforço se perde no caminho. Para ser aprovado, é preciso ser especialista e não um generalista. Então, o pulo do gato é esse: escolher uma área e dominar o que a gente chama de núcleo duro. Essas são as matérias que sempre caem nos concursos daquela área. A meta é construir uma base com 85-90% de acertos nessas matérias antes do edital sair. É isso que separa quem está brincando de quem está jogando para ganhar. Esse conhecimento vira um patrimônio. E aqui está o erro mais comum e talvez o mais fatal. Atirar para todo lado só dilui o foco e impede que a gente se aprofunde em algo. É muito, mas muito mais eficiente construir um conhecimento profundo e que pode ser aproveitado em vários concursos dentro de uma mesma área do que ter um conhecimento superficial sobre um monte de áreas diferentes. Agora que a gente já definiu o que estudar, vamos ver o como. Estudar não pode ser uma coisa passiva. A gente tem que encarar isso como um processo de engenharia mesmo, onde cada técnica é escolhida para maximizar o que a gente aprende e a nossa velocidade de raciocínio. Agora, dá uma olhada no que é realmente incrível nesse slide. A diferença brutal na eficácia de cada técnica. Ler e grifar, que é o que a maioria faz, retém muito pouco. A mágica de verdade acontece quando a gente força o nosso cérebro a recuperar a informação. Como? Resolvendo questões, muitas questões. Ou, no nível mais alto, tentando ensinar o conteúdo para outra pessoa. Aí a retenção explode. Isso aqui é o tal do Active Recall, ou recuperação ativa na prática. É um processo que parece simples, mas que transforma o aprendizado. Ele força o cérebro a buscar ativamente informação, em vez de só reconhecer passivamente. É isso que transforma uma informação frágil num conhecimento sólido, de verdade. A própria organização do tempo de estudo faz parte dessa engenharia. O cronograma fixo é frágil, porque a vida acontece, né? Surgem imprevistos. Já o ciclo de estudos é diferente. Ele é um sistema dinâmico. Nele, as matérias são estudadas em sequência, sem se prender ao dia da semana. Isso garante que a gente tenha contato constante com todo o núcleo duro e se adapta à realidade de cada um. Mas o sucesso não é só sobre técnica de estudo, é também sobre gerenciar nossa máquina biológica e psicológica que executa tudo isso. Para ter uma mente de alta performance, a gente precisa de um corpo e de um ambiente que ajudem nesse processo. Então, o ponto crucial é entender que a alta performance se apoia em 3 pilares que não dá para negociar. O sono, que é quando a mágica da consolidação da memória acontece, o exercício físico, que literalmente ajuda a gente a criar novos neurônios, e o mindset, que é entender que a disciplina tem que vir antes da motivação. E isso leva a gente para uma reflexão fundamental. Motivação é uma emoção, certo? Ela vem e vai. Ninguém acorda motivado todo santo dia. Disciplina, por outro lado, é um sistema.
É um compromisso com o processo. E é a disciplina que faz a gente sentar e estudar naqueles dias em que a motivação simplesmente não aparece. E para fechar, vamos mudar a forma como a gente enxerga todo esse processo. Não se trata de uma tarefa chata e sem fim. Pelo contrário, se trata da construção de um patrimônio, um ativo valioso e que dura para sempre, um ativo que ninguém pode tirar da gente. Pensar no conhecimento como um ativo intelectual muda completamente o jogo. Cada hora de estudo não é uma hora gasta, é uma hora investida. Assim, a gente para de começar do zero a cada novo concurso. Estamos, na verdade, construindo uma bagagem que torna qualquer edital futuro na área que a gente escolheu muito mais acessível. E esse pensamento final, ele resume perfeitamente a filosofia da preparação pré-edital. A vitória não é conquistada no dia da prova sob os holofotes. Ela é construída no anonimato, na consistência do dia a dia, com método e com paciência, muito antes da batalha ser anunciada oficialmente. Então, fica claro que o caminho para a aprovação não é um grande mistério. Ele é construído com consistência e com a inteligência de transformar o estudo em um verdadeiro ativo para o futuro. O sucesso é construído no silêncio, dia após dia. Se essa análise ajudou a clarear um pouco essa jornada, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais conteúdos como este. Até a próxima!